Boa noite, olá! Vamos começar mais uma aula, vamos começar mais uma live curta, relativamente curta, de uns 30 minutos. A programação é essa, fazer lives de pelo menos uns 30 minutos. Bem-vinda, seja bem-vinda, boa noite. Alexandra, é uma honra tê-la aqui. Hoje vou falar de obesidade e do que causa a obesidade, que é uma doença, contudo, ela não tem causa em si própria. Ainda não estou divulgando essas lives como eu gostaria, porque a vida está um tanto quanto intensa. Muito boa noite, querida. É um prazer tê-la aqui. Poderíamos estar compartilhando o espaço. Se for do seu interesse, fala comigo depois, que podemos marcar, ok? Então, como eu estava falando, o assunto hoje é obesidade. Por que eu estou falando tanto de obesidade? Por que, Maria Nilde? Porque é o assunto que mais me rodeia, vamos dizer assim, perguntas, pessoas, questões, dificuldades. E como eu entendo, eu, particularmente, por tudo que estudo, por tudo que vivencio, pelas pessoas que têm ajudado, entendo a obesidade como sendo apenas um sintoma. Portanto, tem outras causas, tem outras razões. Eu quero falar um pouco sobre isso hoje, um pouco mais do que tenho falado. E para você que não me conhece ainda e que está aqui ou vai ver esse conteúdo, essa aula posteriormente, porque ela estará disponível aqui no Instagram e também no YouTube. Meu nome é Maria Nilde e o meu assunto é saúde. Eu sou mentora em saúde. Então, voltando ao assunto, por que eu falo tanto de obesidade? Primeiro que é uma doença gravíssima, uma doença crônica, que acarreta muito sofrimento, e especialmente sofrimentos de fundo emocionais, porque é uma doença que é muito evidente, não é uma doença que se possa contar para quem quer, para quem você escolhe contar, não é uma doença que você pode só contar para aquelas pessoas que você confia, com quem você se afina, que são em quem você confia literalmente. É uma doença que todas as pessoas veem, até mesmo aquelas que não te conhecem, que você cruza por aí durante a vida. E isso causa inúmeros sofrimentos, mas também, com o passar dos anos, aconteceu uma coisa que me entristece demais, mesmo. Que foi a romantização da gordura, a romantização da obesidade. Seja bem-vinda. Romantizar a obesidade, romantizar o excesso de gordura é lamentável. Porque, como eu comecei dizendo, a gordura por si só é uma doença. Em excesso, é claro. A obesidade ou em nível de sobrepeso elevado é doença. De todo modo, gordura é tecido inflamatório. Então, quanto maior o volume de gordura, claramente maior a inflamação no corpo daquela pessoa. Logo, romantizar a gordura é algo muito triste, porque ao romantizar, acontecem muitas coisas. Primeiro, você, a pessoa que está com essa questão, que está sofrendo, a tendência é que esse sofrimento aumente por causa do excesso de gordura, porque se ela está romantizando, se ela está falando, tá tudo bem, quando a pessoa fala alguma coisa ou tenta ajudá-la, é preconceito, enfim, leva para esse lado, esta pessoa tende a não buscar solução, a não tomar consciência de que aquilo é uma doença. E isso não tem fim, não tem limites. Eu conheço pessoas, inclusive, que dizem, tá tudo bem, eu não me importo. Eu sou feliz assim, eu me sinto linda, maravilhosa. Não é uma questão de linda ou não linda, ou não lindo, ou não lindo, ou não bonito, ou feio, ou feia. Não é. A pessoa não é mais bonita ou menos bonita porque tem excesso de gordura. Ninguém pode ser considerado, ou ninguém pode ver outra pessoa, pelo menos eu não considero assim, menos bonita ou mais bonita por causa do excesso de peso ou do excesso de gordura, ou o contrário disso. Muito pelo contrário, a beleza está em vários outros aspectos. A beleza não é um item ou dois. Do meu ponto de vista, a beleza é algo muito maior e muito mais complexo e muito individual também. Está nos olhos de quem vê. Nós estamos falando aqui de saúde. Não é de beleza, não é de você dizer, estou ótima assim. Não, você não está. Não tem como alguém estar ótima, está ótimo, doente. A doença por si só
é sofrimento, especialmente a obesidade, porque ela é visível a todas e todos, ninguém consegue esconder. E é esta uma das maiores causas de sofrimento. Eu acredito que eu já disse aqui em outra live, em outra aula, mas eu vou dizer de novo. Do meu ponto de vista, a obesidade é mais dolorosa para quem enfrenta do que o câncer. Porque o câncer, como eu disse no início, você conta para quem você quer, para quem você conhece, confia e tem afinidade. Você não precisa ficar contando para todo mundo, você não precisa que todo mundo saiba. Já a obesidade, o excesso de peso, que no nível de doença, não é possível de esconder. Aliás, excesso de peso nenhum é possível esconder. Mas a depender do volume, não se torna tão grave, não é tão causador de tanto sofrimento. Desde você não se adequar a mobiliários, a objetos, a uma série de coisas que estão disponíveis no mundo, e aí faz com que a pessoa tenha ou que despender de dinheiro a mais do que as demais para poder adquirir, para poder ter acesso, mas também impossibilita que ela frequente certos lugares. Gente, eu já estive em salas de teatro que não tem uma cadeira para pessoa acima do peso. Eu não estou falando nem de obesidade. Especialmente os mais antigos. Aqui em São Paulo tem várias salas de teatros, as mais antigas, que não existe. Por quê? Quando aqueles prédios foram construídos, não haviam tantas pessoas obesas no país. A obesidade cresceu nas últimas décadas. E existem prédios, eu estou falando aqui de sala de teatro, porque são lugares que eu frequento, e eu fico impressionada que ninguém ao longo dos anos adaptou aquilo. Eu não vou falar os nomes aqui, porque a minha intenção não é denunciar nada, nem é criar uma polêmica. Mas claramente eu fico horrorizada, eu fico triste de ver que numa sala de teatro, por exemplo, não tem uma cadeira, não tem um assento para a pessoa acima do peso, em nível médio, quiçá para a pessoa obesa, zero, nenhuma. Isso causa sofrimento. Carros, mobiliários, cadeiras, camas são muito difíceis ou, hoje em dia, não tão difícil quanto, contudo, tem valor muito mais elevado. E essa não é a minha questão. A minha questão é pedir, ou pelo menos fomentar, que a gente pare de romantizar a obesidade. Porque romantizar a doença é alimentar o sofrimento, é fomentar a doença. Então, quando eu romantizo, quando eu finjo que não é aquilo, quando eu faço de conta que não está acontecendo nada, quando eu dou um outro nome para aquela situação, eu estou romantizando. Quando eu apoio e não ajudo a esclarecer uma pessoa que fala, eu estou ótima assim, eu estou feliz assim, eu sou gordinho, mas eu não tenho nenhuma doença. A gordura em excesso já é uma doença. As outras vão aparecer mais dia, menos dia, se você não tratar. Então é disso que eu quero falar hoje. Pedir, esclarecer, trazer aqui o que eu conheço, o que eu entendo e o que eu vejo, especialmente o que eu recebo das minhas alunas, das pessoas que me procuram, que são em maior número, a maior queixa é por causa da obesidade, embora na sua maioria elas tenham outras doenças crônicas, porque a obesidade nunca está sozinha, não em nível de obesidade. Quando a pessoa está com excesso de peso, e aí tem níveis diferentes, boa parte ainda não tem realmente outras doenças crônicas. Mas em nível de obesidade, nunca que a pessoa vai ter só o excesso de gordura. Às vezes ela não tem diagnóstico, ela não tem conhecimento, ela não tem sequer sensação. Porque o que é a sensação de saúde e bem-estar? É algo que uma pessoa que está doente a longo prazo, especialmente de uma doença crônica como a obesidade, que vai se desenvolvendo a longo prazo e, portanto, mexe na nossa biologia e no nosso sistema neurológico, que é biológico também, a pessoa vai perdendo memória do que é uma sensação de saúde elevada e de bem-estar, então ela deixa até mesmo de sonhar, de desejar ter saúde. Ela simplesmente vai se acostumando, eu vou usar uma palavra que não é a ideal para isso, mas se acomodando com a situação de doença. É por isso que romantizam a obesidade. É por isso que romantizam o excesso de gordura. É por isso que deixam de admitir, muita gente ainda, que é uma doença. Doença grave, doença que quanto mais ela permanece e cresce na pessoa, ela começa a trazer outras agregadas, ela não permanece sozinha, a menos que seja combatida e tratada antes de chegar na obesidade.
mas independente do nível em que a pessoa esteja, também dá para tratar, também dá para combater. Mas a primeira coisa a ser feita é tomar consciência de que aquilo é um assunto sério e é uma doença. Se eu continuo romantizando, se eu continuo fazendo de conta que não é, se eu continuo me recusando até a usar o nome certo, acredite, nenhuma aluna chega para mim, e na verdade também nenhuma pessoa, antes de se tornar aluna, que me aborda com o assunto obesidade, usa a palavra obesidade. Gente, quem tá aqui, por favor, me diga se tá tudo bem com a transmissão. Para mim deu um tilt aqui, deu uma aparência de falha. Então, se puder, me diga aí se tá tudo ok ou se tá travando, porque para mim deu uma situação aqui estranha. Eu gostaria de saber se estão ainda me ouvindo bem e me vendo bem. Se não estiverem, por favor, me avise para eu ver o que está acontecendo aqui. Então, nossa, não sei como é que está, me ajudem aí. Vamos lá, continuando a falar de romantizar. E aí eu quero trazer uma história. Eu estava dizendo aqui que a maioria absoluta das pessoas que me aborda, que chega até mim, seja me procurando já em busca de ajuda, seja só para ter informações, nenhuma já chega usando a palavra obesidade. Mesmo que esta pessoa tenha nível de obesidade mórbida ou que ela esteja tratando de alguém que tenha. A coisa, eu não vou dizer nenhuma, mas é a coisa mais rara. Eu diria que de 10, se uma chega com essa consciência, seria muito. Uma, mas é muito raro. Porque a pessoa, com essa romantização, com todo esse contexto, com o fato de ser uma doença visível a todas as pessoas, esta pessoa vai desenvolvendo um mindset, vai desenvolvendo uma mentalidade de negar. Chamam negação, essa é a palavra, de negar a sua condição. Aqui entre aspas, condição, porque não é uma condição, é uma situação que pode ser superada, que pode mudar a qualquer tempo, independe da situação em que a pessoa esteja. Mas eu considero que o primeiro passo para essa mudança é tomar consciência, é admitir, é tomar conhecimento, clareza de qual é a sua situação. Eu estou só acima do peso mesmo? Eu estou só com sobrepeso mesmo? Ou eu estou obesa? Como se classifica a obesidade? Isso é só uma situação em que eu me distraí e por isso ganhei alguns quilos a mais de gordura, engordei um pouco? Ou será que é uma questão muito maior e isso vai crescer em mim, minando cada vez mais a minha saúde? Então, essas perguntas é preciso que a pessoa se faça e que ela tenha coragem de responder para si mesma. Eu não estou dizendo para você perguntar para outra pessoa. Eu não estou sugerindo que você busque essas respostas com outra pessoa e nem que publique essas respostas, nem que leve a público. Eu estou dizendo para você, consigo mesma, consigo mesmo, se fazer estas perguntas e respondê-las. Porque o primeiro passo para quem quer combater a obesidade, que é uma doença gravíssima, eu vou repetir quantas vezes for necessário, é uma doença extremamente grave, uma das doenças crônicas não transmissíveis mais causadoras de sofrimento e de um sofrimento terrível, que só tende a fomentar, a alimentar ainda mais essa doença. Porque quanto mais a pessoa sofre, e esse sofrimento é mais emocional, em razão das circunstâncias, do ambiente, das dificuldades que ela enfrenta, e do pensamento de que certos comportamentos que podem ter comigo é preconceito. E aí a pessoa confunde o que é preconceito com cuidado, o que é preconceito com tentativa de ajuda. Eu, sinceramente, não acredito, ou não vejo no meu universo, nesses ambientes em que eu frequento, onde eu vivo, ninguém que pratique preconceito contra obesidade. Porque no meu universo, no mundo em que eu frequento, onde eu me relaciono, todas as pessoas, se não têm consciência, estão buscando consciência de que isso é uma doença. E não é comum, mas nos dias de hoje, as pessoas terem preconceito, se comportarem de maneira preconceituosa com doenças. Então é preciso que a gente tenha coragem. Eu não estou dizendo que é fácil. É doloroso? Certamente é, mas dolorosa a sua vida já está se você está enfrentando a obesidade.
Dolorosa ela já é. E quanto mais tempo você sustentar isso e negar essa situação, maior a tua dor vai aumentar. Mas não é só isso, é porque a doença vai te consumir. E sendo uma doença crônica, a obesidade acelera a morte da pessoa. Ela reduz o tempo de vida. Literalmente. Eu, esse dia, estava conversando com umas pessoas da minha família que não acreditam nisso. Mas isso são questões de, vou usar aqui uma palavra que eu nem gosto muito, crença. Crença é tudo aquilo que a gente acredita. E se você acredita que quando nasceu já estava determinado o dia da sua morte, você não vai se importar de sustentar e fomentar e alimentar uma obesidade, sabendo que é uma doença gravíssima. Mas se você, como eu, acredita que a qualidade, mais do que o tempo de vida, mas isso também a ciência já catalogou. Então, mesmo para aquelas pessoas da minha família, eu digo, olha, isso está catalogado pela ciência. Está pesquisado, está comparado, tem diversos estudos científicos que deixam claro que diversas doenças crônicas, incluindo a obesidade, reduzem o tempo de vida do mesmo jeito que alguém que se mantém saudável e ou que combate as doenças crônicas, ou que se previne, nem permite que elas entrem no seu corpo, alonga o seu tempo de vida. A ciência consegue medir isso. Hábitos comportamentais, a ciência consegue medir que uma pessoa que deixa tal hábito, ou que nunca admitiu, assimilou tal hábito, como o hábito do tabagismo, por exemplo, o hábito de consumo de álcool, esta pessoa tende a ter uma longevidade muito maior do que aquela que assimilou, que adotou, eu estou chamando de adotou, desenvolveu o hábito, por exemplo, do tabagismo ou do consumo de álcool, e manteve por longo prazo ou pela vida toda. Claramente a ciência consegue medir isso, para quem tem dúvida, para quem tem dificuldade, e na obesidade não é diferente. Mas o que eu quero deixar mais, ou melhor, o assunto que eu quero abordar, por isso eu abri essa live de novo falando de obesidade, é, como eu disse lá na breve divulgação que eu fiz, coloquei um stories, acho que às 16h30 da tarde, ou 16 horas, não sei, ou seja, agora há pouco, eu ainda não estou conseguindo fazer essa divulgação como eu deveria, mas vai acontecer ao longo do ano. É o fato de que a obesidade não é uma doença por si só, não é a causa, ela não tem causa em si própria, ela é, eu chamo de sintoma de outros sofrimentos. Contudo, ao combater, ao começar, ao iniciar esse processo de se perguntar, de responder para si mesma ou para si mesmo, por que ao invés de dizer eu estou obesa, eu estou obeso, eu digo eu estou gordinha, eu estou gordinho, e chamo todo mundo de gordinha ou de gordinho. Porque o inho parece carinhoso, porque tratamos as crianças com palavras diminuindo as coisas, o que é desagradável até para as crianças, porque elas acabam aprendendo errado se a gente se mantém falando dessa maneira. Então, como na cultura, na formatação mental, no nosso mindset, está gravado que pequenininho é delicado, é carinhoso, eu simplesmente, ao invés de dizer a palavra obeso ou obesa, eu digo gordinha e gordinho. Eu nem digo gorda, eu nem digo gordo. E eu não estou pedindo aqui que você saia por aí dizendo isso para outras pessoas. Eu só estou dizendo que, se você é uma pessoa que está enfrentando a obesidade ou excesso de peso em algum nível, que seja caracterizado doença, e não tem sequer, ainda não se preparou mental e emocionalmente para usar a palavra adequada para a tua situação atual, certamente você não vai conseguir chegar à solução. Porque para eu ter a solução de alguma coisa, eu preciso conhecê-la. Então, se eu estou negando a existência de tal coisa, não há como eu solucionar. Eu nem conheço. Eu sequer admito que ela existe. Então, se algo não existe, por que eu vou fazer alguma coisa a respeito de? Ou seja, se eu não estou obesa, eu estou só gordinho ou só gordinha? Gordinho é bonitinho, gordinho é fofo, gordinho é lindo? Não. Não é. E se tratando de gordura, não tem nada lindo, não tem nada fofo. É uma doença e nós precisamos parar de romantizar. Eu vou aproveitar e contar um pouquinho aqui a história de uma aluna que eu nem vou identificar, porque, de novo, eu não perguntei a ela se poderia, mas é minha aluna. E ela, quando nasceu, a mãe dela já era obesa. Ela sempre conheceu a mãe dela obesa. Contudo, ela nunca utilizou a palavra obesidade. Ela sempre utilizava a palavra minha mãe é gordinha. Minha mãe é gordinha.
não à toa eu usei essa palavra, né? Porque eu ouvi tanto, mas eu não ouço só desta aluna. Ocorre que essa aluna, num determinado momento, também chegou no nível de obesidade. Ela era magérrima, foi magra durante quase a vida inteira, e ali, não me lembro que idade, mas com mais de 30 anos, e mãe já, chegou no nível de obesidade. É claro que ela também não se considerava obesa, ela jamais usava essa palavra. Eu tô gordinha. E a pessoa realmente, sequer, ao se olhar no espelho, ela não se vê obesa. Porque o nosso mindset, ele revela aquilo que a gente quer ver. Ele cria uma formatação mental, ele guarda uma informação e mantém a gente naquilo que é familiar. E os nossos olhos, como a gente já sabe, os nossos olhos só veem aquilo que o nosso cérebro conhece. Então, se eu escolhi desconhecer, inclusive a palavra obesidade, se eu escolhi, porque quando eu digo aquilo que você acredita, é o que está, é o teu mindset, é a tua mentalidade, é aquilo que você vive. Então, enfim, essa aluna só usava a palavra gordinha. E ela veio, né, me pediu ajuda, claro, por isso que eu estou chamando de aluna. E quando estávamos trabalhando juntas, já no começo, ela atribuía o excesso de peso em que ela estava naquele momento à pandemia, ao período de pandemia. Porque, segundo ela e todas as pessoas, toda aquela mudança, toda aquela incerteza, todo aquele medo, tudo aquilo que aconteceu, mexeu com as suas emoções e com tudo na sua vida, criando brechas, criando gatilhos para que ela perdesse o controle dos seus hábitos e das suas práticas, vamos dizer assim. Eu estou resumindo e colocando aqui nas minhas palavras, tá? Só a palavra gordinha que é dela, eu estou colocando nas minhas palavras. Quando, na verdade, depois de um tempo de trabalho juntas, eu cheguei à conclusão, e ela acabou concordando comigo, que considerando o ambiente onde ela nasceu e foi criada, ela se tornaria obesa, a menos que antes disso ela tomasse consciência do que é a obesidade, de quais são as situações ou condições, de novo entre aspas, eu chamo de condições uma coisa que não é condição, mas eu vou trocar aqui, de qual era a situação e os ambientes em que ela esteve e que, portanto, constituíram a sua mentalidade, o seu mindset, ou seja, aquilo que ela acreditava, aquele conjunto de paradigmas, ou de crenças, se você preferir. Logo, não havia como aquela pessoa não chegar ao nível de obesidade em algum momento de sua vida. Nossa, Maria Nilde, como você pode afirmar isso? Então eu vou melhorar. Eu gosto de afirmar porque é pouco provável. Como eu disse, a exceção é se essa pessoa tomasse consciência de qual foi aquele ambiente, quais foram as situações, qual foi a formatação, o mindset que ela desenvolveu em razão do ambiente e das condições em que viveu. Como ela não tomou essa consciência, não buscou se conscientizar disso a ponto de sequer ter consciência de que a mãe era uma pessoa obesa a vida inteira, desde que ela existe, né? Não tinha como. Ela chegaria a nível de obesidade a qualquer tempo da sua vida. Então não foi, neste caso, a pandemia. A pandemia foi apenas um gatilho. Por quê? Como na nossa vida, com toda pessoa humana, na vida de um modo geral, nós sempre vamos ter desafios. Nem todos são tão grandes e tão assustadores quanto uma pandemia como nós passamos, mas toda pessoa enfrenta e vai enfrentar desafios em sua vida. Não há ninguém neste planeta que não vá passar por isso. Logo, se eu sou uma pessoa que não tenho consciência de quais são as situações, de quais são as verdades, de quais são os ambientes em que eu estou formatada e não trabalho nessa formatação, na mudança desse mindset, daquilo que não é favorável ao que eu desejo experienciar, ao que eu desejo viver, é óbvio que eu vou desenvolver tais situações. Por isso eu disse, aquela aluna, eu disse para ela, e estou contando aqui para você entender, que pessoas que viveram determinadas condições, cujo mindset não se expandiu ainda, a ponto dela identificar, puxa, eu acredito em tais coisas, então eu preciso rever aquilo que eu acredito, se eu quiser manter ou resgatar a minha saúde. Ponto. Esse é um fato.
Porque o meu mindset, a minha mentalidade é aquilo que eu acredito. O seu também é o que você acredita. E o resultado, aquilo que você vive, é o resultado do seu mindset, da sua mentalidade, das suas crenças, por assim dizer. Então, como aquela aluna viveu num ambiente em que todas as práticas eram de uma pessoa obesa, as crenças, tudo, o cuidado, as ofertas alimentares, o próprio cuidar mesmo, no sentido de, vou dar um exemplo bem que na minha casa sempre foi muito diferente, é assim: ai, filhinha, filhinho, hoje está chovendo e você estuda de manhã. Não vou acordar meu filho para sair na chuva logo cedo. Imagina, é um cuidado do excesso de proteção, do excesso de conforto, proporcionar para a pessoa o excesso de conforto, tanto do ponto de vista do conforto mesmo, no caso, a chuva é desconfortável, não vou botar meu filho para ir para a escola hoje porque está chovendo. Essa é uma tendência. Só estou dando um exemplo, tá? Para você entender quando eu falo de cuidado super protetor, mas que envolve excesso de conforto, porque excesso de conforto é sobre a pessoa se sentir protegida e, portanto, não se expor a desafios. E a obesidade, para quem estuda metafísica da saúde, não é o meu caso, tá? Eu não sou especialista, mas eu conheço pouquinho, porque alguns professores meus e professoras estudam. Na metafísica da saúde, a maior razão da obesidade é o desconforto. Desconfortos emocionais. Claro, o desconforto vem das emoções. Se eu estou com frio, é uma sensação desconfortável, é uma emoção de desconforto. Do mesmo modo que outras questões que envolvem desconforto, segundo a metafísica da saúde, é a maior raiz da obesidade. Mas está nas emoções, não é mais? E está nas emoções. Estão, né? Ou seja, se aquela mãe cuida da criança nesse contexto de mantê-la no conforto, no primeiro momento em que ela enfrentar situações de desconfortos na vida, adivinha o que vai acontecer? Ela vai perder o equilíbrio, ela vai perder a condição de manter as suas atividades, de focar na sua programação de vida de modo geral, de trabalho, de saúde, de tudo, e aí ela vai degringolar, seja desenvolvendo uma doença, seja qualquer outra situação. Por isso, quando eu divulguei lá que assim, a obesidade não é uma doença em si, ela é um sintoma, porque ela não tem causa em si própria. Contudo, ela é uma doença extremamente grave e jamais está sozinha quando em nível de obesidade. E por que eu estou trazendo o exemplo da minha aluna aqui? Para ficar mais fácil para você entender. Simplesmente por isso, porque às vezes a pessoa não tem material, não tem informação, não tem conhecimento para compreender que aquilo não é algo que esteja ao alcance dela. Como que eu posso dizer? Não é algo que vale a pena para ela manter. E que, por mais que ela não perceba ainda, está sim ao alcance dela a mudança. Mas o primeiro passo é a conscientização de qual é a situação em que ela se encontra agora. Onde eu estou? Qual é o lugar em que eu me encontro? Qual é a minha situação? Enquanto a pessoa não obtiver essas respostas, ela não vai conseguir começar o seu processo de combater a obesidade enquanto doença. Então, como eu disse, de onde eu vejo, daquilo que eu conheço, estudo e pratico, e também ensino as minhas alunas e alunos, aquela pessoa, uma pessoa que viveu na situação em que a minha aluna viveu a vida inteira, iria desenvolver a obesidade, ou teria grandes chances de desenvolver, exceto ou a menos que ela conseguisse, antes disso, desenvolver uma consciência de qual era o seu ambiente, qual foi a sua formatação mental, qual era o seu mindset, de um modo geral, para a vida, para a saúde, para os empreendimentos, para a vida profissional, para a exposição, né? Para ter uma facilidade maior ou uma coragem para enfrentar os desconfortos, porque ela foi criada num ambiente de máximo de conforto que a mãe podia proporcionar em todos os aspectos, inclusive para o paladar.
O paladar também gosta de conforto. O que é conforto? Nós chamamos de pessoas que têm paladar infantil. São aquelas pessoas que apreciam mais os doces, as comidas, os alimentos fáceis de mastigar, inclusive para mastigar. A pessoa tem preguiça de mastigar, ela aprecia mais os doces, as guloseimas, as comidas muito bem condimentadas e por aí vai. Isso é conforto também. Tudo isso é um ambiente, a pessoa que cuida de uma criança neste ambiente, ela está proporcionando excesso de conforto e, portanto, não possibilitando para aquela criança o aprendizado do enfrentamento, de se preparar para o enfrentamento de desafios. Logo, como toda pessoa na vida, em algum momento vai enfrentar desafios, e não são poucos, não são incomuns, nem sempre são suaves, não à toa nós enfrentamos uma pandemia, um dos maiores, mas enfrentamos, estamos aqui, sobrevivemos. Essa pessoa vai desenvolver, segundo a metafísica da saúde, obesidade, ou tem uma predisposição, uma propensão maior de desenvolver. O que eu posso dizer é que, no caso dessa minha aluna e de muitas outras e muitos outros, inclusive não alunos também, pessoas que me abordam, rapidamente dá para identificar. Dá para identificar qual é a razão. Qual é a razão da obesidade? Eu me junto ao pessoal da metafísica, embora tenha uma explicação muito mais, como que eu posso dizer? Tem a explicação científica, e metafísica é também ciência, o desconforto de um modo geral. Agora, de onde vem este desconforto? O desconforto que causou em você a obesidade. O desconforto que está fazendo você angariar excesso de gordura. O desconforto que está fazendo você desenvolver excesso de peso. Aí é que está. O desconforto de cada pessoa é diferente. Os gatilhos que acionam aqueles comportamentos que favorecem a pessoa de engordar são diferentes. Então é preciso que cada pessoa, cada homem e cada mulher que esteja enfrentando essa situação tenha o despreendimento, assuma o risco de enfrentar a situação, de se fazer perguntas e responder a si mesma, a si mesmo, a tais perguntas. Como, por exemplo, qual é a minha situação? Eu estou gordinha, eu estou com excesso de peso, eu estou acima do peso, eu estou em nível de obesidade, e se estou acima do peso, quão acima? E se estou com excesso de peso, que é a mesma coisa, mas as pessoas usam palavras diferentes, quão estou? E gordinha, esquece essa palavra. Gordinho, esquece essa palavra. Não, isso é romantizar. Isso é como a sua avó chamava quando você era criança. E você não é criança mais, porque eu não estou aqui lidando com criança. Essa conversa, esse nível de termos, esse nível de aprofundamento, não é para crianças, é para pessoa adulta. Então, com certeza, você não pode usar o termo gordinho ou gordinho para você. Mesmo que você esteja apenas 2 quilos acima do peso ideal ou do peso que você gostaria, ainda assim a palavra gordinha não cabe. Eu estou acima do peso 2 quilos, eu estou acima do peso 5 quilos, eu estou acima do peso, sei lá, eu estou acima do peso, eu estou com sobrepeso, excesso de peso. Sobrepeso é um nível pequeno ainda, não chega a ser obesidade. Mas aí, e é o momento ideal também para a pessoa cuidar, para não se tornar doença e não se agravar. Mas enfim, a live de hoje era principalmente para trazer esta questão de que assim, não é uma doença gravíssima, mas não tem causa em si própria. Essa causa não é fácil, não é simples de identificar, mas é possível. E começa por você se perguntar qual é a tua situação hoje e ter a coragem de encontrar essas respostas. Se não consegue encontrar sozinho, busque ajuda para isto. Mas começa por aí o processo de mudança. Outra coisa importante, eu trouxe a história parte da história da minha aluna e deixei claro que pelo ambiente em que ela viveu e até dei exemplos de qual era o ambiente e de quais são. Eu não dei todos os exemplos, não tem como eu fazer isso numa live, tá, gente? Eu só dei aqui 2 exemplos do que é criar uma criança, cuidar de uma criança numa situação de muito conforto, de excesso de conforto,
e impedi-la, não permitir que ela enfrente qualquer desafio, está sempre evitando que essa criança enfrente desafios. No primeiro momento que houver um desconforto na vida desta pessoa adulta, porque a criança rapidamente se torna adulta, ela tende a sucumbir e a desenvolver doenças ou, como que eu posso dizer? Ou criar outras situações que lhe causem sofrimento e dificuldades. Porque somente as experiências e somente a possibilidade de desenvolver aprendizado na prática, de enfrentar os desafios e transpô-los, é que vai nos fortalecendo, principalmente a nível de mentalidade, porque a pessoa, uma vez que ela enfrentou um desafio e superou, transpôs este desafio, fica claramente gravado na mentalidade dela, na formatação mental dela, de que ela tem capacidade suficiente para enfrentar com sucesso aquele desafio. Então, quando uma família, a escola, seja quem for, evita a todo custo que uma criança, um adolescente, um jovem, enfrente seus próprios desafios, adivinha o que ela está fazendo? Impedindo esta pessoa de se tornar alguém capacitado até para cuidar, manter e promover a sua saúde. Até para isso. Porque essa pessoa não descobriu por si mesma, na vida, na experiência de vida diária, que alguma capacidade de transpor obstáculos, de enfrentar dificuldades. Ela só teve alguém resolvendo para ela toda vez que surgia um obstáculo, fosse grande ou pequeno. Acontece que na vida adulta, por qualquer razão que seja, e elas são diversas, vai ter um momento em que não haverá ninguém, ou as pessoas que houverem à nossa volta não serão capazes de sanar para nós, de limpar o caminho, de manter aquele nível de conforto. Os obstáculos, eles se apresentarão e nós mesmas é que teremos que enfrentá-los. E não tendo desenvolvido essas capacidades, nós vamos desenvolver doenças, falências, seja falências financeiras, seja nos relacionamentos, seja na vida profissional, seja na saúde, falências diversas. A pessoa fale de um modo geral, porque ela não aprendeu, ela não desenvolveu a capacidade de enfrentar os desafios e não formatou a sua mentalidade, o seu mindset, com essas informações, essas experiências vívidas de transpor, de superar desafios. É isso que vai criando um programa que prova para você mesma que você é capaz, que você tem potencial, que você é potente o suficiente para resolver as coisas. Então, só para resumir, a obesidade é sim uma doença gravíssima. Por favor, que paremos todas nós, todas as pessoas, de romantizar a obesidade. Se você não consegue enfrentá-la cara a cara sozinha, busque ajuda, porque é uma doença grave. E quando em nível de obesidade nunca está sozinha, contudo eu garanto, tem solução. E de novo, começa por você tomar consciência de quem é você, qual é a sua situação hoje a nível desta doença, se for o caso, sozinha ou com ajuda, como você preferir, for mais fácil para você. Contudo, romantizar não vai ajudar a você, nem agora, nem nunca, muito pelo contrário. Como eu disse, tende também a reduzir o teu tempo de vida. Isto está catalogado e atestado pela ciência, que toda doença crônica reduz o tempo de vida das pessoas. Inclusive, é hoje a maior causa de morte no mundo. Ganha das guerras, ganhou da pandemia e ganhou de todas as outras causas. Isso eu estou falando das doenças crônicas não transmissíveis juntas. Separadamente, não superam todas as outras, mas juntas elas superam todas as outras causas de morte no mundo. Então, e mais ainda, independente do tempo de vida, a qualidade, se você está vivendo mesmo, ou se está, como diz uma aluna minha, apenas se arrastando pela vida. Isso é importante. Eu vou encerrar essa live te deixando esta pergunta. Pergunte-se a si mesma, a si mesmo. Eu estou vivendo para valer ou eu estou me arrastando pela vida? E eu volto na terça-feira que vem com mais uma live recheada de
conhecimentos com base na ciência e de ferramentas práticas para te ajudar a se tornar mais saudável. Até terça, um beijo grande.